Gênesis capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o ao seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele me disse: Ora, vai, vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim me enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles se apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rúben livrou das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos dele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram ele e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, aonde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus ombros, e lamentou a seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito,
e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de consolado Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, e ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timna, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que me possuas a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me-á penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs a mão para fora, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado. E disse: Esse saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti a ruptura. E chamaram-lhe Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Gênesis capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. Ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava acontecendo com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo:
Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a essas mesmas palavras me fez seu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na sua mão, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Gênesis capítulo 40, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, faz-me sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto, de sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor a seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo:
Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim, me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Então disse faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a faraó: O sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, e para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais faraó a José: Vês a que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José: Eu sou faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse:
Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazer. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.